Olá pessoal, boa noite. Todos bem? Bom, se vocês quiserem abrir a câmera um pouquinho para eu fazer alguma introdução, falar algumas coisas e depois aí vocês ficam à vontade se quiserem fechar. Então, boa noite a todos. Dando continuidade ao curso desse mês, nós estamos na terceira linha das 4 linhas que compõem o texto de Grapa Gyaltsen, que é os ensinamentos proferidos diretamente por Manjushri e Sakyabhanga Rinpoche, que versa sobre: se você tem apego a esta vida, você não é uma pessoa do Dharma. Se você tem apego aos prazeres dessa vida, você não tem a renúncia. Se você tem apego aos seus próprios propósitos, você não tem a bodhicitta. E se você tem apego à visão, você não tem a visão última. Então, hoje nós vamos estar falando da terceira linha. Se você tem apego aos seus próprios propósitos, você não tem a bodhicitta. Todas as linhas desse texto até aqui, Grapa Gyaltsen, fazendo os comentários sobre o ensinamento do Manjushri, ele vai nos guiando de maneira que nós venhamos a entender que, para que nós possamos vir a alcançar o estado último, ou a iluminação, nós temos que trabalhar intensamente para nos desapegarmos a toda e qualquer coisa, seja um bem material, seja ela uma pessoa, seja ela uma relação, seja ela as ilusões. Ou seja, enquanto houver qualquer tipo de apego, nós não nos liberamos para a completa e absoluta iluminação. E por quê? Porque apego é uma das expressões mais fortes da ignorância. Por quê? Porquanto houver alguma visão de apego, seja o que for, é porque nós ainda não entendemos a natureza última de todos os fenômenos, ou a natureza vazia de todos os fenômenos. Então, porquanto houver isso, significa que há ainda uma mente dual, que há ainda a ideia de sujeito-objeto. E porquanto essa ideia perdurar, enquanto essa experiência nos guiar de alguma maneira, nós não vamos alcançar a iluminação. E o que Grapa Gyaltsen faz, ao comentar as 4 linhas de Manjushri, é nos guiar de uma maneira muito direta, muito clara, de quais seriam esses 4 grandes apegos e como que eles podem ser experienciados, como que nós podemos entender esses apegos a partir da nossa experiência e como que nós podemos gerar motivação, intenção, coragem para nos desapegarmos disso. Em última análise, para todos e qualquer um de nós, que venhamos nessas últimas 2 semanas, de alguma maneira, refletindo no que nós estamos conversando aqui a cada encontro deste curso, nós deveríamos estar aplicando a linha, ou seja, aquela que nós estudamos durante toda a semana entre um encontro e outro, para que verdadeiramente nós, de alguma maneira, conscientemente, venhamos a nos expor ao que Grapa Gyaltsen tem dito. E aí é o famoso, ahá, e não é que é verdade? Ahá, e não é que eu tenho um apego básico que eu pensei que eu não tinha? E não é que, por mais que eu queira me largar desse trem, esse trem não me larga? E assim vai. Então, eu acho que a cada linha que a gente está estudando, tem oferecido a nós, a nível cognitivo, ideias, propostas, inspiração, para que durante a semana a gente venha verdadeiramente colocar isso em prática. Mas, de qualquer maneira,
o que nós temos que talvez vir a entender é exatamente o porquê que é difícil nós virmos a nos desapagar. Então, se você vem na primeira linha e você vai pensar, se você tem apego a esta vida, você não tem o Dharma, mas uma outra maneira de falar você não tem uma visão espiritual da vida, mas pensando que a espiritualidade aqui não está necessariamente vinculada a uma religião, a religiosidade, mas sim a você vir a entender a natureza última de todas as coisas, no sentido de que não há nesse mundo da experiência do samsara, ou a experiência da ilusão, nada, verdadeiramente nada, a que nós possamos vir a atribuir a causa e condição de felicidade. Porque todas as coisas são absolutamente impermanentes, são codependentes de causas e condições. Então, quando nós olhamos a primeira linha, a primeira coisa que nós somos convidados a refletir é sobre o nosso próprio renascimento, o nosso próprio nascimento humano. E a partir dessa experiência, desse nascimento, nós olharmos o nosso corpo, as causas e condições que o trouxeram a essa experiência, as causas e condições que o mantêm nessa experiência, a relação que vai se estabelecendo a partir dos 5 sentidos, quando nós vamos atribuindo identidade, nós vamos atribuindo forma, aí começamos a desenvolver vários tipos de emoções aflitivas, porque nós não controlamos tudo isso, aliás, não temos controle sobre nada disso, e fica essa briga de poder e tentar controlar, e tentar possuir, e tudo se move, tudo vai se desfazendo, e aí a gente fala sobre os 4 dharmas mundanos, ou os 8 dharmas mundanos, e aí a gente foi convidado a vários tipos de reflexão, né? Por isso que a gente estuda os 3 seios, para que a gente possa realmente observar como que a sedução da ilusão acaba nos conduzindo a determinadas ações, e essas ações, por devido à causa, a lei de causa e efeito, nós certamente vamos experienciar a consequência do que fazemos, e isso vai se tornando um grande emaranhado de emoções aflitivas e, basicamente, sofrimento. Na segunda linha, Drapa Gyaltsen convida a gente a refletir sobre o apego aos prazeres dessa vida. E se você tem a prazer à vida, apego a eles, você não tem a renúncia. E, a partir daí, novamente, a gente volta a refletir sobre a ignorância, o centro da roda do Dharma, ou seja, a roda da vida, ou dos 12 elos da originação dependente. E, novamente, nós vamos, então, entendendo que os prazeres sensoriais vão se constituindo. Nós temos 5 sentidos, esses 5 sentidos serão as 5 consciências. Depois nós aprendemos que existe a 6ª consciência, que transforma o que resulta das 5 primeiras numa imagem mental. Daí nós começamos a ser convidados à reflexão de que o universo que nós percebemos nada mais é que a imagem da nossa mente, e que muitas vezes o objeto que criou essa imagem já não está mais presente, mas ele se torna uma realidade que nós podemos acessar a qualquer momento, porque essa 6ª consciência vai passar e vai ser a 7ª consciência. Da 7ª consciência, ela vai desenvolver essa grande ilusão, que é a nossa relação egóica com o universo, onde essa 7ª consciência atribui ao objeto uma existência que ele de fato não tem, e reafirma a existência de um sujeito que pode possuir o objeto, e esse sujeito passa a ter a ilusão que ele o controla, e ele esquece da natureza última desse objeto, e aí nós desenvolvemos apego aos prazeres, e esses prazeres acabam se tornando grandes armadilhas, e novamente nós vamos produzir grandes emoções aflitivas. E agora nós estamos na 3ª linha, e a 3ª linha vai ser sobre se você tem apego aos seus próprios propósitos. Se você tem apego aos seus próprios propósitos, aí você não tem a bodhicitta. E bodhicitta, o que é bodhicitta? Bodhicitta é
a mente que se volta à iluminação, ou seja, a mente que aspira a se tornar iluminada. Lembrando que Buda nos ensina que todos nós somos Budas em potencial. No entanto, nós não vivemos uma vida búdica neste momento, justamente porque nós temos o apego à vida, o apego aos prazeres da vida. Ou seja, essas duas linhas indicam a grande dualidade, sujeito-objeto, e a partir daí nós vamos estabelecendo propósitos. Então vem aquela frase tão popular que é: eu vou ser feliz quando? Né? Então, quando eu falo quando, eu basicamente estou negando que eu já sou feliz nesse momento. E aí vou atribuir a minha felicidade a alguma coisa, a alguém, a um cargo, ou sabe lá o que se passa na sua mente. Mas o que você diz é: eu vou ser feliz quando? E quando eu vou ser feliz quando, eu não reconheço que nesse momento, provavelmente todos nós já temos muito mais que o suficiente para sermos felizes. Então, para que nós realmente possamos vir a entender isso, nós temos que fazer um pouco de revisão, né, do que nós entendemos isso. Então, vamos lá. Se nós, voltando para o começo de toda a conversa, todo e qualquer ser humano, vamos falar do reino humano, né, mais fácil, ou seja, todos nós, fundamentalmente, temos a mesma aspiração, que é sermos felizes. Então, essa é a aspiração primordial. No entanto, mesmo tendo essa aspiração de ser feliz, nós produzimos muito mais experiências de sofrimento do que de contentamento. Então, aqui já fica a pergunta, né? Por quê? Se eu aspiro felicidade, por que é que chove sofrimento na minha horta? Por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque nós atribuímos felicidade a coisas sobre as quais nós não temos o menor controle. Então, basicamente é isso. Então, se, por exemplo, com a idade que cada um nessa turma que está fazendo essa aula agora tem, nós já temos, mesmo os mais novos da turma, nós já temos alguma experiência que nós podemos nos referir para perceber que nós atribuímos, em alguns momentos da nossa vida, a felicidade a determinadas coisas. E por quanto aquelas coisas estavam presentes, talvez nós tenhamos experienciado grandes euforias, mas nunca felicidade genuína. Porque hoje em dia ainda, enquanto esse pensamento, ou enquanto esse entendimento sobre a natureza inerente dos fenômenos não for o que nos guia, nós podemos experienciar felicidade com algumas coisas, algumas situações, mas lá dentro, naquele interior, né, nós temos medo que aquela experiência acabe. E ela vai acabar, porque tudo é impermanente. Então, só de pensar que algum dia essa experiência que está tão boa vai acabar, eu já estou sofrendo, mesmo enquanto a causa e a condição e o objeto, a pessoa, seja o que for, dessa experiência de felicidade, ainda estiver presente. Mas nós não sofremos de felicidade genuína porque há um medo, há uma angústia, há uma ansiedade, e para muitos de nós já é uma certeza que não vai durar para sempre. Estava contaminando a experiência. Então, essa altura do texto, que Drapa Gyaltsen vai incentivar e vai insistir muito, é que nós venhamos verdadeiramente a olhar as coisas de uma maneira mais direta.
Porque, na verdade, é justamente, talvez, muito ao contrário do que nós pensamos. Se nós estivermos numa experiência muito legal, e nós já soubemos que essa experiência em si, ela é temporal, eu não vou desenvolver nenhum movimento para tentar reter, conter, dominar, controlar, que são as principais ações que a gente toma, e a hora que a gente vai percebendo que a gente não tem controle, não possui, e assim por diante, é quando as nossas grandes angústias vão surgindo. Então, se nós já de cara soubermos, aceitarmos e nos liberarmos dessa visão dual, nós vamos poder viver a experiência plenamente. E que não sei quanto tempo vai durar, mas que por quanto dure, que eu esteja presente, que eu me sinta pertencente, que eu usufrua, sem medo. Mas a gente não consegue chegar nesse lugar. Ok? Então, é urgente que nós venhamos a ter reflexões, meditações muito mais diretas sobre os nossos propósitos, enfim, sobre o apego à vida, o apego ao prazer e nessa linha o apego ao propósito. Porque venhamos que eu possa ter um propósito. É muito legal a gente ter um propósito de vida. Muito importante ter um propósito de vida. Não podemos ficar pena ao vento. Obviamente que nós devemos ter sonhos, nós podemos ter projetos, nós podemos ter propósito. Então, por exemplo, se o propósito é ser feliz, então a primeira coisa que eu preciso trazer para esse propósito é o entendimento do que é felicidade, o entendimento sobre a que eu atribuo felicidade, uma consciência plena sobre como que eu me relaciono com a experiência de felicidade, e assim por diante. Agora, essa linha em particular, ela tem um viés que é da interdependência. Porque ninguém é feliz sozinho. Então, a parte de tudo que nós falamos na primeira linha, na segunda linha, essa linha, ela vai fazer um convite para nós virmos a perceber que, além de todas as coisas serem, em sua própria natureza, vazias, porque elas dependem de causas e condições, nós também somos convidados a uma profunda reflexão sobre a interdependência, onde vai se tornando cada vez mais claro que, mesmo que nós tenhamos projetos, propostas, tudo mais, nós não vamos realizar isso sozinho. Nós vamos sempre precisar da incomensurável contribuição de incontáveis outros. Então, se nós pensarmos assim sobre a iluminação, que vantagem teria em nós alcançarmos a iluminação sozinhos? Que vantagem seria alcançar a iluminação? Estou lá eu de Buda, e quando eu olho, eu vejo meu pai, minha mãe, meus melhores amigos, o resto da humanidade em tremendo sofrimento. Como é que eu vou ser feliz? Então, se você tem apego ao propósito, à iluminação, esse apego ao propósito da iluminação, provavelmente, devido à ignorância, vai fazer com que você esqueça do seu pai, da sua mãe, dos seus melhores amigos, da sua avó, do cachorro, do papagaio. A tendência é nós esquecermos isso. E isso é muito normal. Porque uma das coisas mais difíceis dentro do budismo é nós virmos a nos liberarmos do selfish, ou seja, dessa visão egóica que nós temos do mundo. Muito difícil. Então, por quanto essa visão existir, mesmo que a gente fale, eu quero que todo mundo seja feliz, olha, vai lá para a estação do metrô e olha aquele povo olhando lá dentro e vê se você realmente gostaria que todos eles fossem felizes.
Então, essa terceira linha, ela vai falar exatamente sobre isso. Se você tem apego ao propósito da iluminação, a primeira coisa que você deve trazer para esse propósito é que todos os outros se iluminem com você. Essa é a principal coisa. Também, aquela compaixão meia-boca, que a gente tem compaixão para as pessoas que a gente conhece e nenhuma para aqueles que a gente não conhece, também não vai funcionar nessa linha. Você está aqui, a gente vai falar disso claramente, ó, daqui a pouquinho. Não há como. Então, a gente pode convidar a Shantideva para conversa e lembrar que nós não temos como ser felizes sozinhos. Nós somos até dependentes de outros para podermos realmente ter regozijo. Então, se nós aspiramos felicidade, nós devemos entender que essa aspiração só vai ser verdadeira e essa experiência só vai ser real quando nós nos contentarmos ao ver outros felizes. Quando nós nos contentarmos a ver que as nossas ações no mundo, desprovida de ego, trabalha pela felicidade do outro. E ao ver o outro feliz, é que me leva a uma experiência de felicidade. Então, um dos principais erros é nós, muito aferrados aos nossos projetos, aos nossos propósitos, à nossa visão de mundo, a gente esquecer os projetos, os propósitos, os sonhos e a visão de mundo dos outros. E a nós vimos achar que a nossa visão de mundo, o nosso projeto, é o que é. E o dos outros estão errados. Então, nós temos que realmente nos prepararmos para essa terceira linha, no sentido de começar a fazer uma profunda reflexão sobre os nossos pais. Eu entendo que talvez há pessoas que não têm uma relação legal com seus pais, não têm uma história de vida legal, construtiva com seus pais, e que se tivessem aqui presente, talvez diria, o senhor não tem outro exemplo, porque o senhor não sabe o pai e a mãe que eu tenho. Então, eu respeito isso. São histórias de vida que devem ser ouvidas, acolhidas e respeitadas. Por que no budismo se fala tanto dessa relação com pai e mãe? Há um contável número de pessoas hoje em dia que não têm essa relação familiar. Há histórias de vida. Não, no Brasil nós temos muito isso, e semelhante a outros países, mas vamos falar da nossa sociedade, a maneira como nós vivemos. Certamente que há nichos na sociedade que essa relação pai-mãe, biológico, quase que não existe, ou nunca existiu. Então, como é que eu posso falar o budismo em lugares onde essa relação não existiu? Que exemplos que essas pessoas poderiam trazer para a meditação, para a reflexão, para que elas possam verdadeiramente alcançar os mesmos resultados que aqueles que tiveram uma relação melhor estabelecida com seus pais e mãe, com seus pais, venham, tenham talvez maior facilidade para entender isso. Então, basicamente, a gente pode realmente falar de uma maneira direta sobre a nossa relação com nossos pais, mas também nós temos que acolher e exemplificar para aqueles que não têm essa história. Porque o que se tenta construir aqui, trazendo a história da relação família, pai e mãe, é a interdependência.
Para a maior parte de vocês que já estão estudando budismo há algum tempo, ou já leram, enfim, sabem que na cosmologia budista, na psicologia budista, a compaixão é muito treinada, muito exemplificada na figura materna. Mas quem não tem essa figura materna, como é que faz? Né? Usa a figura que lhe for possível, para todos os exemplos. Porque o que nós temos que ter a abertura, ou seja, somos convidados a ter essa abertura, é para que nós venhamos a começar a edificar a preocupação com os outros. Então, dependendo da história de vida de uma pessoa, dependendo da intensidade do sofrimento que essa pessoa teve na vida, rejeições, cortes, afastamentos, enfim, falar de interdependência não é uma coisa fácil. Talvez para esse grupo seja. Mas eu já estive exposto em outros lugares onde essa conversa tinha que ser totalmente recriada. Mas aqui, o que Drapagelsing, mesmo no Jushi, traz é que se nós não tivermos a figura do pai e da mãe, que nós possamos fazer um exercício de perceber se há alguém, alguma relação ao longo da nossa vida, que nós possamos, a partir dela, construir a ideia que vai nos levar lá na frente a falar sobre altruísmo, sobre empatia, sobre compaixão, sobre bondade amorosa, retribuição e assim por diante. Mas é necessário que a gente tenha esse acolhimento, tenha essa abertura, porque nem sempre a gente consegue edificar isso cunhada e assumindo que todo mundo tem uma história familiar que permita essa construção. Então, para que nós possamos desenvolver, se você tem apego aos seus próprios propósitos, você não tem a bodhicitta, você ter apego aos seus próprios propósitos significa, numa primeira passada, que você não tem ou não dá muita importância à jornada dos outros na mesma direção. Né? É o mesmo para quem assistiu 7 anos no Tibete, o papel que o Brad Pitt fazia, que ele queria fazer tudo sozinho. Né? Para quem assistiu o filme sabe o que eu estou querendo dizer. E só depois que ele encontra o Dalai Lama e convive lá, em Dharamsala não, primeiro no Tibete, depois em Dharamsala, é que o personagem, que é real, a história é real, venha a entender e fazer, reconstruir a sua visão de família e assim por diante. Então, se nós formos pensar nos yogis, ou mesmo nos monges, que nós abandonamos nossas famílias para viver nos mosteiros, os yogis, né, não monásticos, vão para as cavernas e passam sua vida solitária, como é que eles podem desenvolver a ideia de bodhicitta se eles estão só, reclusos? Mas mesmo na tradição Theravada, que não tem o treinamento em Bodhisattva e Bodhicitta, como é que eles podem também alcançar a mesma iluminação que todos os outros? Então, são várias maneiras que a gente pode se aproximar dessa visão, e cada um com a sua história, cada um com a sua história de vida, né? Acolher a sua história de vida e reconstruir essa visão para que você possa caminhar nessa linha, nessa terceira linha, e alcançar o resultado pleno dela. Ok?
Então, toda essa conversa é para que a gente possa vir a falar a necessidade de nós virmos a desconstruir a visão de um self, ou de uma visão egóica, para que nós possamos convidar e dar espaço a outros a fazer parte dessa jornada. Então, por exemplo, quando você se prostra, você toma um refúgio, então vamos lá, começa pelo refúgio. Quando você toma um refúgio, você toma um refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha. Nós já falamos sobre esses três. Mas para que eu tomo um refúgio? Eu tenho um propósito de tomar um refúgio. E o propósito é alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres. Então, eu já estou dizendo isso. Tomo refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, para o benefício e felicidade de todos os seres sensíveis. Aí, agora, isso vai se tornar um propósito, que é a bodhicitta. E na bodhicitta eu digo, com o objetivo de liberar todos os seres do sofrimento samsárico, possa eu alcançar a iluminação. Com este propósito é que eu faço a prática de Revaja, de Vajrayogini, de Buda Shakyamuni, de Buda Sanghemela, e assim por diante. Então, já está explícito isso. Né? Para quem já está no caminho do Dharma, para quem já recebeu refúgio, para quem já recebeu os votos Bodhisattva. Então, primeiro eu tomo refúgio na verdade, na inteligência e na comunidade. Com o propósito de alcançar a iluminação para liberar todos os seres do sofrimento samsárico. Já está ali. Agora, eu preciso transformar isso em alguma prática. Prática de vida. No meu dia a dia. Como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Então, logo de cara, a gente é convidado a pensar, tanto pelo refúgio, como pelo voto Bodhisattva, a ampliar a visão de um coletivo. Então, eu não estou fazendo isso para mim, ou eu não estou fazendo isso sozinho. Então, quando você aprende no refúgio, a prostração, você visualiza o campo de mérito na sua frente, que é os Budas, Bodhisattvas e assim por diante, mas o mais importante aqui é quem está ao seu lado e quem está ao seu redor. Então você não faz o ato de prostrar-se sozinho. Você faz o ato de prostrar-se tendo seu pai e sua mãe ao seu lado. E para quem não tem pai e mãe, para quem não tem essa história, traga todos os seres. E se na sua vida, ao longo dela, outras pessoas vieram ocupar, mesmo que temporariamente, mas que de alguma maneira, e da maneira como eles puderam, da maneira como eles conseguiram, e você, de sua parte, a maneira como você se permitiu, a maneira como você se abriu, a maneira como você se permitiu ser acolhido, essas pessoas foram seus pais. Agora, andando um pouco mais para frente, dentro da filosofia budista, muito claramente, nós o tempo todo, já começa lá na primeira linha, né? Quando a gente fala, se você tem apego a esta vida, você não é uma pessoa espiritualizada, mas já começa lá na primeira linha, essa história de você acolher, valorizar, honrar, você pode colocar a palavra que você quiser, aqueles que, ao longo da sua vida, e de todas as maneiras que você consiga lembrar disso, possibilitaram o seu crescimento. Te deram de comer, te deram de vestir, te deram trabalho, de alguma maneira te educaram, te acolheram, enfim, você está vivo, você não morreu. Então, de alguma maneira, você sobreviveu até esse exato momento. Então, quer queira, quer não queira, se foi o melhor, se não foi, mas há incontáveis pessoas que contribuíram na sua jornada até este momento.
Então, mesmo que sejam essas pessoas que não houve uma relação de pai e mãe, mas de alguma maneira houve a relação que se fosse o que o pai ou a mãe faria. Então eu acolho essas pessoas. O problema aqui é quando nós passamos por tudo isso de uma maneira muito dura, muito ácida, e o sentido de gratidão não caminha junto, fica difícil. Mas se há algum movimento de gratidão em relação a essas pessoas, mesmo pelo tempo mínimo que elas possam ter permanecido nas suas vidas, esse sentimento de gratidão vai mover a bodhicitta. Vai mover esse interesse para que essas pessoas estejam bem. Vai mover uma visão de que sua jornada, sua caminhada não é sozinho e que minimamente você vai estar levando alguém com você. Então, de uma maneira ou de outra, essas visões, por mais difíceis que elas possam ser, não tão fáceis, como para quem tem histórias diferentes, mas essas memórias, essas recordações, ou mesmo que seja ainda no momento presente, é o que vai nos estimular a ter o interesse, o cuidado, para que, mesmo que nós venhamos avançar a iluminação, que nós não deixemos ninguém para trás. Esse é um ponto extremamente importante dentro do budismo. E como nós estamos na escola Mahayana, Vajrayana, mas Mahayana, que é o caminho do Bodhisattva, a Bodhicitta, então isso deve, desde o começo dos nossos estudos, da nossa prática, isso deve ser muito bem identificado. Por isso que dentro das 4 classes de Tantra, de Kriya Yoga, Natura Yoga, talvez a Kriya Yoga seja o caminho mais palpável ao maior número de pessoas. Kriya Yoga é o caminho devocional, onde nós lembramos de tudo isso o tempo todo, e nós vemos isso em Tara, nós vemos isso em Sherenzi, nós vemos isso no Buda Shakyamuni, nós vemos isso no nível devocional. Porque a gente tem uma maneira de se conectar com isso mais fácil, mais direta, do que quando a gente vai para a Natura Yoga, que aí as reflexões são todas nos caminhos sutis, e aí fica muito difícil trazer isso para dentro da experiência de Bodhicitta. Ok? Por que eu estou falando isso? Falando tanto sobre Bodhicitta? Porque essa linha é exatamente isso. Se você tem apego aos seus próprios propósitos, você não tem a mente Bodhicitta, porque a mente Bodhicitta é a mente que se volta, que se preocupa, que age, que atua para o benefício e felicidade de todos os seres. E ao ver que somos, de alguma maneira, com maior intensidade, maior extensão, mas que nós temos a habilidade, a competência de gerarmos benefício e felicidade aos seus seres e nos sentimos felizes ao ver esses seres felizes. Então, quando nós não conseguimos fazer isso, é porque você está extremamente apegado aos seus próprios propósitos. Então, se você traz isso muito bem fundamentado, aí o caminho fica mais suave, fica mais vivível e fica mais experienciável e eu consigo ver de uma maneira mais clara o meu progresso. Então, para que nós venhamos a desconstruir essa ideia de selfish, nós temos que dar a atenção à necessidade do outro. Então, em outros estudos que nós já fizemos, nós podemos já ter dito isso de várias maneiras, que é, por exemplo, quando você está muito fixado nos seus próprios momentos, nos seus próprios problemas, esses problemas parecem intransponíveis, parecem infindáveis, mas quando você desvia sua atenção
para dar atenção a alguém, e você se move no encontro daquela necessidade, toda essa pressão aqui se dissolve. Simplesmente porque você tirou de você essa fixação. E como que foi feito isso? Quando você percebeu a necessidade do outro e você deu àquela necessidade um valor maior que você estava dando à sua. E você estava tão fixado na sua que você estava se sufocando, você já não conseguia ver outras maneiras, outras possibilidades e assim por diante. Quando você se distraiu, no bom sentido, com a necessidade do outro, e você se preocupou, você empatizou com a necessidade, e você foi ao encontro dela, pelo tempo que você ficou ali, você se desconectou dessa grande pressão da fixação em cima do seu próprio propósito. E aí você deu um tempo para isso aqui respirar, para isso aqui ventilar, para as suas ideias se renovarem, a sua visão se renovar. Então, muitas vezes é necessário, aliás, é muito saudável, quando nós fazemos essas idas e vindas, né? Inteligência emocional, né? Que nós abrimos, é que nem, né? Como a lagarta, ela junta, abre, junta, abre, junta, abre. Então, quando nós temos essa motivação bodhicitta, o outro passa a ser uma fonte de muita inspiração. O tempo que eu dei abertura ao outro foi o tempo que eu precisava para me renovar, para renascer, para ressignificar e assim por diante. Então, é muito interessante quando nós, através dessa leitura de Lapa Gyaltsen, como nós vemos como a bodhicitta realmente ela trabalha. E ela trabalha dentro desses espaços. Ela trabalha quando a gente se desloca dessa coisa massificante de você ficar preso em você mesmo. E aí parece que é muito difícil. Ok? Então, você deve, por isso a gente fala, tudo deve ter uma intenção, tudo deve ter uma motivação, e nós devemos observar o quanto nós estamos oferecendo a nós mesmos essa oportunidade, essa abertura. Senão, isso não acontece. Então, o Shantideva vai dizer sempre que se nós temos a aspiração de alcançarmos a iluminação, que nós venhamos a convidar muitos outros nessa jornada, porque nessa jornada da interdependência é que nós percebemos que nós verdadeiramente somos um para o outro, causa e condição para a iluminação. Então, urge em nós, né, fazermos essa prática, esta abertura. E essa abertura desconstrói esse selfish, essa abertura traz a ação bodhicitta no mundo, essa abertura permite que eu veja claramente o quanto o outro é de fato o caminho pelo qual eu me descubro. Então, a iluminação, ela é conjunta. Ela não é individual, no sentido de que... Por isso que quando tem um dizer dentro do budismo que fala, quando um professor se ilumina, ele leva junto com ele 5. Uau! Quem está na fila, né? Eu estou na fila de alguém também, deve ser. Mas, enfim, quando a gente se ilumina, né, quando o ser se ilumina, 5 discípulos, 5 pessoas muito próximas, se iluminam junto. Essa é para dar uma ideia de que dessa interdependência. Porque para esse se tornar iluminado é porque outros contribuíram. Então, isso aqui é uma interdependência. Então, a gente fala, né? Quando um se ilumina, 5 se iluminam junto. Então, pelo menos fica aí uma ideia muito boa. A outra coisa é nós vimos, dentro dessa visão agora, de renunciar a essa visão tão apertada, tão individualista, tão egóica,
da iluminação, nós temos que fazer renúncia. Agora, o que seria a renúncia em si, né? A renúncia em si, na verdade, muitas pessoas acham que a renúncia é uma coisa muito complicada. Porque ela é complicada proporcionalmente à nossa dificuldade de entender a natureza de todos os fenômenos. Ela é complicada quando nós não entendemos a interdependência. E ela é complicada mais ainda quando e por quanto nós não entendemos que a melhor viagem é a viagem leve. Né? Enquanto essa densidade dos apegos, né, de todas as formas que esse apego possa estar se expressando para nós, enquanto essa densidade do apego permanecer, o andar, cada passo é muito difícil. A renúncia ela é difícil porque nós temos medo. E esse medo pode ser de várias coisas. Medo que falta lá na frente. E aqui tem uma história do Shagdu muito interessante, que talvez quem conheceu o Shagdu, ou mesmo frequenta o Shagdu Kadrolin ou de Salim, mesmo hoje em dia, é uma história muito contada dentro, que era quando eles chegaram na Índia. Shagdu, obviamente, estava acompanhado de uma comunidade, já que o apoiava, que o reconheceu como um tuco, enfim, todas as qualidades dele. E a história diz que todos os dias Shagdu mandava fazer grandes oferendas para os pássaros. Então, subiam lá no teto e lá em cima da laje e faziam oferenda. Um dia o cozinheiro chegou para ele e falou para ele: se o senhor continuar dando comida dessa maneira, daqui a pouco nós não vamos ter o que comer. Diz que a Shagdu respondeu: quando faltar, você me avisa. E obviamente que nunca faltou. Então, era o medo. Então, parece que se eu ensinar um pit instruction, aquelas orientações secretas, geralmente é professor-aluno. Imagine, se o professor tivesse medo de passar ensinamento, porque o aluno podia alcançar a iluminação e ele não nos ensinaria. Ok? Primeira coisa. Buda, primeira coisa que Buda fez, né, depois que ele passou pelo processo dele também, foi compartilhar o Dharma. Então, existe também outro dizer que diz: alegria que eu encontro no doar, coisas eu não encontro no reter. Ou seja, são vários ensinamentos que vão falar sobre isso. Então, a renúncia, na verdade, a renúncia é um ato de liberar a você mesmo. É liberar-se. E assumir a responsabilidade de ter feito a renúncia. Porque muitas coisas no Dharma, pode começar até pelo próprio voto de refúgio, existe renúncia ali, em cada linha daquela. Não matar, não mentir, não roubar, não se intoxicar, não ter má conduta sexual. Existe uma pá de renúncia aí. Se você realmente estudar esses 5 preceitos, você vai ver que tem muita renúncia aí. Renúncia a hábito, renúncia a prazeres, enfim, já está aí, já está posto. Depois, quando você vai fazer prática usando os outros votos Mahayana, também tem renúncia. Só que quando a gente renuncia, quando a gente faz esses pequenos treinamentos, que são grandes em seu valor, é quando a gente verdadeiramente percebe os apegos. E é por isso que nós devemos fazer algumas dessas práticas. Por exemplo, os 8 votos Mahayana. Fazer isso uma vez cada 6 meses, uma vez cada 3 meses, para observar os seus apegos. Aí você vai perceber o quanto esses apegos perpassam e contaminam a sua visão, inclusive a da iluminação. Então, por exemplo, é aquela fala bem tradicional, né? Eu vou até aqui, daqui para frente eu não abro mão. Então não funciona, não tem. Nós temos que realmente, quer dizer, ninguém é obrigado a nada, né? Obviamente que ninguém é obrigado a nada. Mas
você devia, talvez, dar a si próprio, pelo menos oferecer a si próprio, a experiência. Então, quando você faz a bodhicitta, você diz, para o benefício de todos os seres sencientes, possa eu alcançar a iluminação. Para o benefício de todos os seres, possa eu alcançar a iluminação. Então, você já está dizendo isso, mas você está vivendo o que você está dizendo? Você realmente está trazendo isso, destilando isso em você? Ou você simplesmente está falando isso? Porque simplesmente falando isso não funciona. Então já está no voto. Porque como essa linha é sobre bodhicitta, a gente pode lembrar falando sobre o voto do Bodhisattva, que é dedicar-se à iluminação de todos os seres, seja o tempo que for. Ok? Então, para que nós realmente possamos trazer, alinhar isso dentro da nossa meditação, nós devemos refletir sobre a desconstrução do selfish, porque é justamente esse selfish que reifica o fenômeno, não nos permitindo considerar a vacuidade do fenômeno. Ou seja, a natureza não inerente, sem nenhuma inerência. Ok? Então, é justamente essa parte que a gente tem que olhar. E outra coisa é o apego. A gente pode olhar ele também por um outro viés. O quanto esse apego ele é uma armadilha. Por quê? É muito fácil nós termos apego às pessoas que nós gostamos. É muito fácil nós aspirarmos à iluminação para as pessoas que nós queremos bem. É muito fácil nós nos pré-disponibilizarmos para ajudar as pessoas que a gente quer bem. Por que que é difícil ajudar as pessoas que a gente não conhece? Por que que é mais difícil ainda ajudar alguém com quem nós podemos ter tido alguma diferença? Na verdade, são esses a grande prática. São essas reflexões que seriam a grande prática. Mas também não deixa de ser a prática de avaliar o apego, avaliar a predisposição de ajudar as pessoas que a gente gosta. Tudo isso é para a gente voltar no assunto do começo. No Dharma, geralmente, nós fazemos esse exercício usando a nossa mãe. Por quê? Porque é mais fácil pensar que desde o momento que nossa mãe se viu grávida e ela decidiu permanecer grávida, nos gerar, dar a luz a nós, nos cuidar e assim por diante, foram incomensuráveis as renúncias que ela fez para ocupar esse espaço. Foram incomensuráveis as renúncias que ela fez para que nós pudéssemos estar aqui hoje conversando sobre isso. Né? Então, desde o momento que uma mulher se vê grávida e assume levar a gravidez à frente, daquele momento ela já renunciou muito mais do que ela pode, inclusive, imaginar naquele momento. Porque a gente nunca sabe o que esse filho vai se tornar, vai vir a ser. Então, da mesma maneira, nós, quando quisermos dar nascimento à bodhicitta, é colocar todos os seres como nossos filhos. Aprender a ter por todo e qualquer ser o mesmo amor, a mesma intenção que nós teríamos por um único filho. Isso, inclusive, faz parte de uma das orações de Manjushri. Manjushri ama todos os seres como se fosse o seu próprio filho, o seu próprio e único filho. Então, isso é para dar a dimensão da beleza disso, mas também a dimensão da responsabilidade disso. Só que aqui tem uma coisa fantástica, que é totalmente antagônica ao que a maior parte das pessoas pensam. Essa responsabilidade ela é altamente libertatória. Porque essa responsabilidade da bodhicitta vai nos deslocar para fora desse selfish.
e vai nos oferecer a liberdade de realmente viver e viver muito bem acompanhado de incontáveis outros. E esse muito bem acompanhado está implícito dizer das necessidades deles, que trazem propósito à nossa vida. Você já imaginou que o propósito de um nenê, ou seja, a necessidade do nenê, é que dá propósito a essa mãe? Ou desse pai? Ou desse amigo? Isso é lindo de imaginar. E isso é a fonte da bodhicitta. Nós temos a preocupação legítima pelo bem-estar e felicidade do outro. E é disso que vem a empatia, que vem a compaixão, que vem a bodhicitta relativa e absoluta, que vem lá na frente o altruísmo, e que vai, essa experiência de fazer tudo isso vai nos fazer seres mais resilientes, e assim por diante. Então, tudo, essa experiência começa aqui, nesse lugar. Então, quando nós, por isso que no budismo traz a figura da mãe, mas de novo eu ressalto. De novo eu ressalto. Cada um na sua história elege as pessoas que ocuparam esses lugares e que o trouxeram até aqui. Então, essas pessoas são seu pai e sua mãe. Mesmo porque, na visão budista, que comporta a grande visão que nós somos sucessivos renascimentos, então, através desses sucessivos renascimentos, nós já fomos pais e mães um dos outros. Então, essa visão permite que nós podemos acolher quem nós quisermos como pai e mãe. Dentro da perspectiva budista, não é errado. Porque ao longo dos sucessivos renascimentos, nós fomos mães e pais um dos outros. Na visão budista, quando nós temos e podemos ter essa relação direta com a figura da mãe, aí esse amor que eu tenho por essa mãe, eu tenho por todos os seres, porque todos os seres, em algum momento da minha existência também foram minhas mães. Então, eu transfiro essa experiência equanimamente e incomensuravelmente a todos os seres. Mas se eu não tiver uma história que comporte esse lúdico, eu posso eleger. E se não tiver alguém para eleger, crie agora, enquanto proposta. Que a partir de hoje, você venha a ver todos os seres como seus pais, como suas mães. Simplesmente desenvolver essa visão permite com que você comece a desenvolver gratidão, acolhimento, compaixão. A aspiração última é que todos esses seres venham a ser felizes. Então, se nós não desconstruirmos essa visão egóica, selfish, nós podemos sustentar a visão egóica no sentido de que eu posso alcançar a iluminação e não vou ter a mínima preocupação quem foi comigo. O que importa é eu. Agora, quando eu trago essa visão, vem a percepção de que, uau, alcancei a iluminação, estou lá na terra de Amitabha. Agora eu olho e vejo meus pais, meus amigos, todos os seres em totalmente profundo sofrimento. Como é que eu posso ter regozijo? Isso a gente pode associar também com o reino dos deuses, dentro dos 6 reinos. O reino dos deuses é uma experiência onde as pessoas nem sequer sabem que a miséria existe. Nunca tivemos nenhuma aproximação com isso, porque a maneira como eles vivem, eles não têm nenhuma aproximação com isso. Só que os méritos que levaram eles a esses reinos vão sendo exauridos. E quando eles começam a ver para onde eles vão indo, devido à exaustão dos méritos, a carne deles já treme, porque eles já sabem que vão enfrentar aquilo. Então, de uma maneira ou de outra,
essa linha faz com que a gente venha a fazer essas reflexões para que nós possamos verdadeiramente começar a dar surgimento a olhar as virtudes que vão construir a empatia, a compaixão e aí o altruísmo. Então, essa é mais ou menos a rota que a gente vai perseguir, né, nessa linha. Então, eu vou agora projetar alguns slides, são pouquinhos, mas é para a gente poder ter algum material. E ok. Todos bem o slide? Ok. Então, nós estamos nessa linha. Se você tem apego aos seus próprios propósitos, você não tem a Bodhicitta. Então, como eu já narrei, uma das principais ferramentas que nós devemos contemplar é aprender a olhar a impermanência de toda e qualquer experiência. Já falei sobre isso. A segunda coisa é nós observarmos a interdependência que nós temos com todas as coisas, com todos os seres e assim por diante. Nós temos uma das coisas que ajuda muito enquanto meditação é nós começarmos a desenvolvermos linhas de conduta do pensar, reflexões que a gente pode fazer durante o dia, em qualquer momento, no trânsito, onde a gente estiver, para que nós venhamos a desconstruir conscientemente a linha de pensamento que o coloca, né, como centro das coisas. Ou seja, treinar a desconstruir o hábito de pensar em você mesmo e passar a construir o hábito de incluir outros, incontáveis outros. Então, por exemplo, se você está sentado no seu carro, pensa, como é que foi possível você ter esse carro? Como é que é possível esse carro se mover? Onde que eu me movo com esse carro? Vou pensar minha vida, vou pensar nas pessoas que construíram o carro, como essas peças foram construídas, de onde elas vêm. Eu ando com esse carro onde na rua, para andar com ele eu tenho que botar gasolina. Ou seja, faz uma viagem. Vai fazer uma viagem. E com isso você vai desconstruindo a ideia de que eu posso comprar esse carro porque eu tenho uma grana e o resto que acontece está aí para me servir. Não é assim? Isso é egóico. Isso é selfish. Mas, ao mesmo, por outro lado, quando você constrói a ideia de toda a interdependência que se move para você ter esse carro, para que você possa andar, dirigir esse carro, as ruas, o petróleo, a manutenção, enfim, vai viajando para que você possa realmente perceber que essa experiência que eu estou tendo neste momento, sentado aqui nesse carro, só é possível graças à colaboração de incontáveis outros. Só que você está envelhecendo, o carro está envelhecendo, as ruas estão ficando esburacadas. Aí você vai pensando em impermanência. Aí, de repente, você vê, olha para o lado, você está aqui no seu carro extremamente bem confortável, e aqui do lado para o busão, 35 graus de temperatura lá embaixo, lá fora. O busão não tem ar-condicionado, está todo mundo criando lotado, as pessoas estão numa situação de desconforto, e você está aqui numa situação de grande conforto. Aí você pensa, não há nenhuma garantia
que amanhã esses papéis não estejam trocados. Não há nenhuma garantia disso. Então, ao longo do dia, seja o que for que nós estejamos fazendo, recordar isso. Recordar a impermanência, recordar a interdependência de todas as coisas. Usem todos os exemplos que vocês puderem buscar. É uma reflexão extremamente poderosa para que eu possa realmente mudar a minha percepção. Aí, a bodhicitta vai fazer sentido, porque a bodhicitta é a busca à iluminação. A bodhicitta significa se tornar livre da ignorância, que sustenta essa visão selfish e que não me permite me preocupar com nenhuma outra coisa. Muito pelo contrário, eu só me preocupo comigo mesmo. Então, fazer esse exercício diário, seja onde você estiver. Tá? E aí, a gente vai passar agora, a gente já está falando de compaixão, de empatia, assim por diante. É o que a gente vai dar andamento. Então, Shantideva diz: todo sofrimento neste mundo, neste universo, surge do desejo de obter sua própria felicidade. E toda felicidade nesse universo surge do desejo de que todos os seres sejam felizes. Então, esse verso de Shantideva traz e reforça tudo o que a gente conversou até este momento. Ou seja, uma linha básica que a gente já pode tirar a partir daqui é pensar que, para que nós verdadeiramente venhamos a desenvolver bodhicitta e possamos vir a experienciar toda a natureza de uma mente iluminada, a gente deve incluir todos os outros. Todos. Nós devemos nos exercitar todos os dias, onde estivermos, a observar se nós temos gratidão a todos os seres. Observar se nós nos sentimos felizes ao ver outros felizes. E observar se nós temos vontade de ser causa e condição de felicidade do outro. São esses aspectos que eu convido vocês a refletirem profundamente. Ok? Aí, o que vai acontecer? Dentro dessa visão dos 4 apegos, e principalmente nessa linha da bodhicitta, quando nós começarmos a treinar, a mudar a nossa percepção, mudar a nossa visão, nas nossas práticas de vida diárias, ou seja, a gente tem que ter a habilidade de trazer tudo isso que a gente está falando para a vida prática. E a maneira de fazer isso é exercitar. É onde você estiver, a situação que você estiver, usar aquele momento para fazer essas reflexões. Ok? É muito importante fazer isso. Então, nessa linha fala, quando livre do apego, o nirvana é conquistado. Obviamente, porque nós somos Sakyapas. Então, nós temos a visão do Lambre, o caminho e seu resultado, ou seja, o resultado já está no próprio caminho. Também nós temos a visão de não separabilidade entre Sansara e Nirvana. Não existe morrer num lugar para nascer no outro. Existe a experiência. Então, quando as coisas estão indo bem, essa experiência é uma experiência de Nirvana. As coisas estão bem, não há ventos de emoções aflitivas fortes, eu estou bem, estou sereno, estou lúcido, estou bem. É um nirvaninha básico. Menos Sansara, mais Nirvana. Mas, de repente, pode acontecer uma coisa e virar mais Sansara, menos Nirvana. Observa que isso acontece conosco todos os dias. Lembra do ensinamento sobre os 12 elos da originação dependente. Lembra como eu expliquei aquilo como sendo a construção e a experiência das emoções aflitivas, totalmente relacionadas com a lei de causa e
feito e com a visão do karma que cada um de nós traz. Traz esse ensinamento e coloca disponível neste momento. Ou seja, quanto menos apego, que é um dos principais fenômenos que acontecem devido à ignorância, eu tenho apego porque ignoro a natureza última dos fenômenos. À medida que os apegos vão diminuindo, eu me libero das emoções emocionais, aflitivas, e vou experienciando o nirvana, vou experienciando contentamento, vou experienciando lucidez, vou experienciando serenidade. Aqui, extremamente importante é como que eu vejo isso nas minhas relações com os outros. Qual a minha aspiração para que incontáveis outros também possam estar vivendo isso que eu estou vivendo agora? Quais são as minhas ações do mundo que possam se constituir para que eu possa oferecer, de alguma maneira, causas e condições para que as pessoas também venham a ter essa mesma experiência que eu. Então, quando livre do apego, o nirvana é conquistado. Quando o nirvana é conquistado, o estado de bem-aventurança é obtido. Essa é a canção de libertando dos 4 apegos. Agora, na segunda parte, né, o que acontece? Tudo que nós falamos até aqui. Se eu não pensar em trazer outras pessoas, se eu não pensar em transformar isso para que seja disponível e que eu possa ser causa e condição para isso, se eu vier a alcançar todos os benefícios da iluminação e lembrar que eu não trouxe aqueles que me ajudaram nisso, é o mesmo que supor que você nasceu, mas você está aí, eu estou aqui. E aí, você vem de uma família humilde, e seus pais se esforçaram incomensuravelmente, pai, mãe, tio, avó, enfim, aquelas coisas bem bonitas de comunidade, e você foi para a faculdade, você se formou muito bem, fez um ótimo treinamento, e você hoje é CEO, Chief Executive Officer de uma grande multinacional. Que legal, parabéns. Só que você esqueceu todo mundo. Você esqueceu? Você está tão preocupado no seu cargo de CEO hoje, que sua mãe está lá doente. E você nem tchum para ela. Outras pessoas que te ajudaram, você nem tchum para eles. Porque você está muito apegado à sua experiência de CEO, dos prazeres sensoriais, do prazer imaginário. Você se vê como o bambam da história, isso aí é daquelas alegorias do imaginário. O ponto é, por isso que eu costumo contar a história assim, cronologicamente falando, mais ou menos, vai dar assim. Se tudo ocorreu nas idades mais ou menos corretas, eu hoje estou com 60 anos, meu filho um está com 33, outro com 36, então ele já pode estar constituído família, já pode estar bem, já pode estar lá ganhando muito bem, está de gerente, diretor, tal. E aí, eu vou envelhecendo, começo a caducar, começo a ter a azose da vida, né? As limitações físicas vão acontecendo, a gente vai enfraquecendo, e ele agora já está nos 40, 45, agora já está como vice-presidente, de repente ele está nos 50, eu estou nos 70, 70 e pouquinho, mais necessidade, mais velho, né? Há um descompasso aqui. Eu, quanto pai, estou feliz da vida de ver que meu filho progrediu e está muito bem, como todos os pais se sentem. E o nosso filho está lá progredindo na vida dele e se desconectou de todos aqueles outros que foram, pela interdependência, causa e condições para que eles pudessem estar naquele lugar. É mais ou menos por aí. Então, se nós, ao longo da nossa vida, nós esquecemos, e há uma tendência muito grande a esquecer, nós estamos exaurindo todos os méritos. E mais do que isso, se nós temos filhos, né, netos, que exemplo que nós estamos dando para eles ao negligenciar a necessidade de nossos pais, nossos avós, ou mesmo daqueles grandes amigos que foram, né, grandes companheiros de jornada. E, enfim, essa grande interdependência que possibilitou eu estar onde estou hoje em dia. Então, é a mesma coisa que você imaginar
que você vai alcançar a iluminação sozinho. E aí, quando você chegar lá, com quem você vai compartilhar? Lembra da história das crianças? Um menino que tem um carrinho, um monte de criança para brincar com ele, e a criança que tem um monte de carrinho e nenhuma criança para brincar com ele. Qual criança é mais feliz? Então, essa é a nossa natureza. Então, nós devemos aprender a sustentar essa motivação e essa intenção bodhicitta o tempo todo. Por isso que a bodhicitta está em todas as práticas, desde Kriya Yoga até a Hatha Yoga. Lembrar disso. Qual é o propósito? Agora, o problema do propósito é você ter apego, mesmo à iluminação, a gente vai falar na quarta linha, semana que vem. Se eu transformar o propósito da iluminação num apego, foi-se. Porque daí é que eu não tive a visão correta em nenhum momento. Então, libertar-se sozinho não traz benefício, em vez de todos os seres, os três reinos são os nossos pais. Por isso que eu gostaria muito que aqueles que não tiverem uma história de vida que permita que você faça toda essa análise, toda essa meditação, essa reflexão, em cima de um pai e uma mãe biológica, uma família de uma maneira constituída, mesmo que você não tenha tido essa experiência, lembra que seja onde você estiver, seja como a sua vida foi se construindo, certamente houveram pessoas que cumpriram esses papéis. Porque você já foi um bebê, você já foi uma criança, você já foi um pré-adolescente, você já foi um adolescente, e hoje você é adulto, e creia, em nenhuma dessas fases você foi sozinho. É uma questão de nós oferecermos a nós mesmos a oportunidade de visitar a nossa história e eleger, elencar essas pessoas de alguma maneira, para que daí essa prática possa ser possível. Tudo bem? Então é por aí. E aqui, Shantarakirti, agora a gente vai trazer essa conversa agora para um momento mais específico. Shantarakirti, ele vai colocar dessa maneira, que existem 3 causas que produzem um bodhisattva. O que é um bodhisattva? Bodhisattva é todo e qualquer um de nós. E agora eu vou dizer mais claro, budista ou não budista, crendo ou não crendo, mas que de livre e espontânea vontade, algo que te move interiormente e que te faz ter uma legítima preocupação pelo bem-estar dos outros e que as suas ações no mundo, seja da maneira como você a constrói, você trabalha determinadamente, fazendo renúncias enormes para o benefício de todo e qualquer outro ser. Você é um bodhisattva. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar essa palavra, mesmo que você nunca tenha falado do Buda, e mesmo que você seja um ateu, ateuíssimo, mas que há em você esse movimento interior, onde naturalmente o outro surge como causa e condição de sua felicidade, e você se move lucidamente nessa direção, você já é um bodhisattva. Para aqueles que são budistas, cuidem-se, justamente para não ter uma visão egóica. Porque daí o seu bodhisattva já ficou muito comprometido. Tá? Então, quando o Shantarakirti vai falar sobre isso, ele vai colocar que existe, nesse movimento, nesse caminho à iluminação, 3 grandes condições. A compaixão, que é essa aspiração fundamental, lúcida, consciente, que se move gentilmente, que nos dá uma gana, uma força, uma coragem de nos movermos ao encontro da necessidade de outros. Sabedoria é essa análise, essa observação diária sobre todas as coisas que nós experienciamos a partir dos 5 sentidos, depois navegando pelas 8 consciências e trazendo nisso aqueles que já conseguiram entender um pouco mais a sabedoria das 5 famílias búdicas. Mas sabedoria, em última análise, vai ser o grande suporte, porque é na sabedoria que nós vamos observar a natureza vazia de todos os fenômenos. Perceber a interdependência, perceber a impermanência, perceber o agregado, perceber o aspecto composicional de todas as coisas
e observar que é da própria natureza de tudo isso se dissolver, de acabar e assim por diante. Então, a sabedoria, quando surge nesse sentido de entender a natureza última dos fenômenos, ela simplesmente arrebenta com os nossos apegos, porque não há mais nada a ser apegado. Porque nós entendemos a natureza de todas as coisas, inclusive o nosso próprio corpo. Mas eu posso ter a aspiração de ter uma vida longa, não por causa dos prazeres sensoriais que esse corpo pode me oferecer, mas porque, ao entender tudo isso, eu venho entender a causa e condição básica do sofrimento de todos os seres, que é ignorar a natureza última de todos os fenômenos. Então, aí, urge em mim, né, resgatar os seres dessa visão equivocada, que de fato é a causa e condição de toda a natureza, de todo o movimento das nossas emoções aflitivas, ou seja, o nosso sofrimento. E a última condição de um Bodhisattva é desenvolver Bodhicitta. Então, Bodhicitta é esse movimento que busca a iluminação, é esse movimento que busca a iluminação não só para si, mas para todos os seres sencientes. E aqui, agora, vale a pena lembrar que, quando nós, volta lá para o pai e mãe de novo, ou para a figura que você elegeu para dar lugar a essa experiência, quando você, desde pequenininho, desde bebê, é nutrido com afeto e ternura, esta memória que vai se tornando tão verdadeira, imprinted, tão consciousness em você, faz com que, à medida que você vá reconhecendo seu pai, sua mãe, vamos eleger assim, mas eu já deixei a abertura para todo mundo, né? Ou seja, quando eu percebo o carinho, o amor, a ternura, e como isso se expressa na minha alimentação, no meu banho, na minha roupa, no meu andar, no meu cuidado, ou seja, todo esse movimento experiencial, sensorial, vem construindo uma consciência que percebe e acolhe tudo isso que me está sendo oferecido, e vai havendo nesse movimento de eu ir crescendo, né, mais consciente, mais minimamente agora eu já me movo autonomamente, ou seja, eu começo a me preocupar com o bem-estar da mamãe e do papai, já começo a brincar de levar chazinho para ele, levar comidinha para ele, levar o chinelo para ele, levar, né, aquela coisa que acontece dentro de uma história familiar. Mas isso é quando nós começamos esse treinamento natural, que é de retribuir, de ter a experiência de se preocupar pelo bem-estar do outro. E por que que eu tenho? O que que me leva a ter esse movimento? É a memória do carinho, do afeto, da ternura que eu recebi. Então, naturalmente, isso vai se tornando um aspecto retributivo. E quando eu exerço essa retribuição, aquilo me engrandece como ser humano. Eu posso nem entender muito esse processamento dentro de mim, mas é uma coisa que eu posso traduzir como fazer o bem me faz bem. Então, é fazer o bem em troca de, mas é o fazer o bem pelo bem. E isso vai se naturalizando em mim. E se não houver sentidos contaminantes desse processo, esse processo vai sendo naturalizado fortemente em mim, e esse processo vai se tornando um processo de retribuição. Então, dessa ternura, desse afeto, torna-se então a empatia, que é esse primeiro movimento de eu me preocupar com o bem-estar do outro, eu me preocupar para que o outro não seja exposto à condição de sofrimento, eu disponibilizar meios hábeis, ações que me aproximam desse ser. Não que eu vá lá para tirá-lo do sofrimento, porque ninguém tira ninguém do sofrimento, mas eu posso estar nessa presença empática. Estou aqui. Se houver algo que eu possa fazer para lhe ajudar, me diga. E, inclusive, esteja aberto para escutar o como. Porque um dos contaminantes egóicos é quando eu realmente tenho vontade de ajudar alguém, mas eu assumo que eu sei como. E não dispenso um segundo para perguntar à pessoa como que você gostaria de ser ajudado. E se você quiser que eu lhe ajude, me avise. Eu vou ser muito feliz em participar disso.
Então você deu ao outro o papel de protagonista na escolha de como ser ajudado, por quem ser ajudado e ter esse aspecto de gratidão. Né? E aqui moram muitos problemas, né? Que eu não vou falar disso agora, mas quem é cuidador, principalmente cuidador familiar, sabe que é um lugar extremamente dedicado e delicado, né? Mesmo movido pela mais absoluta vontade, mesmo movido pela bodhicitta, pode ser que o meu acolhimento seja negado. Mas aí eu tenho que ter a grandeza maior de entender a diferença da dor e ato. E saber que aquela pessoa está me rejeitando, não porque ela é má ou porque eu sou má, mas porque, nesse momento, a visão que ela tem não permite que eu atue nessa função. E eu respeito, eu acolho, e mesmo behind curtains, eu posso continuar ajudando. Eu não preciso ser o star da história, porque a bodhicitta, muitas vezes, ela é a... Então, vir a desenvolver essa bodhicitta é algo extremamente importante. Então, nesse caminhar da ternura, do afeto, daquele movimento empático inicial, de eu me preocupar, de saber se quem me nutre, quem me acolhe, quem cuidou de mim está bem, é o meu primeiro movimento de interesse sobre o bem-estar do outro. É o meu primeiro movimento compassivo, no sentido de que se há algo que eu posso fazer, que eu me sinta feliz em fazer. E ao tempo todo, eu devo fazer uma outra análise, que é de observar como eu me sinto nesse papel. Como é que eu dou essa mesma abertura para mim? Qual é o interesse que eu tenho pelo meu próprio bem-estar? Como que eu socorro o meu sofrimento? Como que eu me aproximo desse sofrimento? Eu dou a esse sofrimento atenção? Eu dou a esse sofrimento acolhimento? Eu respeito o direito de eu poder estar sofrendo? Eu direciono essa mesma intenção em relação a eu mesmo resgatar desse sofrimento? Eu percebo que os meios hábeis que vão surgindo envolvem outros, mesmo que seja no movimento de autocompaixão. Ou seja, essa interdependência humana, essa dança da interdependência humana, é que permite que a nossa inteligência primordial, que é dotada de todas essas qualidades, possa florescer. Ou seja, porque as causas e condições que vão se mostrando nesse entorno vão permitindo que essa natureza primordial possa ser experienciada por todos nós. Então, e quando Shantarakirti diz que o Buda perfeito nasce de um Bodhisattva, basta você tiver o interesse de ler a história de Manjusha, a história de Tenzing, a história do Buda da Medicina, enfim, de Samantabhadra, que é o tema do workshop do próximo final de semana, essa aspiração, ou seja, todo Buda nasce de uma aspiração. Todo Buda nasce de uma aspiração. Todo. Ou seja, todos os Budas foram Bodhisattvas. Todos esses Bodhisattvas tiveram a intenção de ser benéfico a incontáveis seres. E eles perceberam que nesse movimento de ir encontro aos seres é onde todo aquilo que tinha que ser purificado neles para que eles pudessem ascender à budeidade foi possível de ser pacificado e purificado. Então, quando Shantarakirti diz que todo Buda perfeito nasce de um Bodhisattva, todos nós somos Budas em potencial. Esse Buda em potencial vai vir a nascer se nós trilharmos o caminho do Bodhisattva, que é isso tudo que a gente está falando até agora. E como é que nós vamos trilhar esse caminho do Bodhisattva? É através da interdependência. Porque essa interdependência que nos sensibiliza, essa interdependência que permite que nós venhamos a conhecer as nossas fraquezas, aquilo que nós precisamos melhorar em nós, precisamos pacificar em nós, para que nós venhamos a ascender como Buda. Então, se nós entendemos isso,
Aí nós vamos entender por que o Dalai Lama fala tanto da necessidade de nós virmos a cultivar incomensuravelmente, intensamente, incessantemente, a bondade amorosa e compassiva para com todos os seres. Por que é tão importante cultivar a bodhicitta? Então, essa é a resposta que ele diz, que ele tem dito aí nos 86 anos dele, e por que ele acha que ele vai viver muitos anos, porque a intenção que ele tem de ser benéfico a todos os seres é incomensurável. Então, isso deve ser razão para que ele tenha uma longevidade. Isso nós já falamos em encontros anteriores. Então, quando nós podemos trazer, e o fazemos com consciência e determinação, a prática da bondade amorosa em nossas vidas, é quando nós verdadeiramente vamos desconstruindo os venenos mentais, que são as raízes dos nossos sofrimentos. Ok? Então, vocês vão receber esses slides no final da aula para vocês terem memória. Ok? Mas, lembre-se, né, que todo Buda nasce de um Bodhisattva. E quando o Buda diz que nós somos Budas em potencial, ou seja, nós já somos Budas, mas não vivemos a vida búdica ainda devido aos nossos contaminantes. A nossa prática de bodhicitta no caminho do Bodhisattva, ou seja, o caminho do Bodhisattva é a nossa prática de vida diária, pode vir a permitir que nós alcancemos isso. Ok? E para que nós possamos vir a alcançar isso, uma das coisas fundamentais é nós desenvolvermos a empatia, a ternura, afeto, a empatia, a compaixão, colocarmos essa compaixão. Só que isso nasce, esse movimento compassivo, nasce na expressão do que nós chamamos de bodhicitta, e nessa bodhicitta nós temos a bodhicitta relativa e a bodhicitta absoluta. A bodhicitta relativa é exatamente a maneira como nos ocorre. Nós vemos uma necessidade, nós aspiramos ter condição de poder atender aquela necessidade. Mas pode ser esquecida. Passou o dia, eu esqueci, morreu, me envolvi com outras coisas, esqueci. Ou não, ou eu posso ter realmente trazido aquela necessidade e ir buscar desenvolver meios hábeis para atender a necessidade. A partir do momento que você busca desenvolver meios hábeis para atender aquela necessidade, então agora você está na bodhicitta engajada. Então, todos os dias, todas as maneiras que nós possamos perceber as necessidades dos outros e também lembrar das nossas, enquanto self-compassion, nós dirigimos essa intenção que se torna um engajamento, ou seja, se torna um propósito, se torna um comprometimento. E aí nós podemos, ao longo da nossa vida, sustentar esse propósito, esse comprometimento de Bodhisattva, e com isso nós desenvolvemos uma maturidade, vamos pacificando e purificando nossos venenos mentais, e essa bodhicitta vai se sedimentando cada vez mais, até que, quando já no caminho dos bhumis, os bhumis são os diferentes estágios do bhumi, que nós alcançamos a budeidade. Mas o que importa é, quando nós adentramos a esse estágio dos bhumis, aí nós vamos essa bodhicitta relativa agora passa a ser bodhicitta absoluta. Mas isso é quando a gente já tiver bastante avançado nos 10 passos, nos 10 níveis de Bodhisattva. Mas, enfim, isso é o propósito e a intenção que nós temos que sustentar. Quando isso tudo se torna uma prática de vida, aí a gente fala que nós temos uma prática de vida altruísta, ou seja, o outro, o bem-estar do outro, a necessidade do outro, ser útil ao outro, passa a ser a nossa prática de vida. E nós vamos sustentar essa prática de vida à medida que nós verdadeiramente, nas nossas entranhas, nós venhamos a nos sentir totalmente felizes por fazer isso. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer com todos aqueles apegos? Fumaça, some. Porque os condicionantes foram sendo pacificados. Então, dentro do caminho do Bodhisattva, dos bhumis e assim por diante, é quando a gente fala já não transmigrante, ou seja, a gente não retorna mais a esse nível de ignorância.
Então, veja que a gente não está falando de uma coisa que vai acontecer amanhã ou ano que vem. Isso é um processo de uma vida ou de muitas vidas. Tá? Então, dentro do altruísmo, é quando nós realmente, por ter desenvolvido a visão correta sobre os fenômenos, sobre o vazio dos fenômenos, então nós não temos nenhum problema em doar a nossa felicidade, doar a nossa saúde, para liberar todos os seres do sofrimento. Porque nós entendemos a natureza dos fenômenos. Nós entendemos que tudo aquilo que se manifesta nesse mundo da ilusão, nesse mundo do condicionante, nesse mundo do agregado, em sua natureza, tudo isso é vazio. Nós experienciamos, sim, é verdade, mas essa experiência é o que nos libera da ignorância, se nós aprendemos a olhar isso da maneira correta. Então, altruísmo é quando nós aprendemos e amadurecemos a nossa experiência e nós doamos os nossos méritos. Por isso que qualquer um de vocês que tem alguma prática de sadhana diária, vocês sabem a importância de dedicar o mérito. Nós geramos mérito através das nossas ações positivas e construtivas, e nós pegamos esse mérito e doamos, dedicamos esse mérito para o benefício e felicidade de todos os seres. A princípio é uma fala, depois se torna uma reflexão, se torna uma meditação, até que isso vem para nas nossas entranhas. Isso agora é parte. A gente já não consegue mais não dedicar o mérito para o benefício e felicidade de todos os seres sencientes. E fazemos isso exercitando essa visão extremamente ampla que eu tenho falado desde o começo, reconhecendo que todos os seres, em algum momento da nossa existência, foram nossos pais. Então, a mesmo apreço, a mesma que eu contei, né? A criança que vai desenvolvendo a ternura, tal, ou seja, essa mãe, esse pai são objetos da maior retribuição dele, só que agora eu consigo perceber que, ao longo dos meus sucessivos nascimentos, todos nós já fomos pais uns dos outros. Então, a mesma dedicação, a mesma ação altruísta que eu tenho para com meus pais, eu agora transfiro para todos os seres. Aí sim, eu estou amadurecendo tudo isso. Tá? Uma outra maneira de ver isso, a partir da compaixão e da autocompaixão, é quando nós realmente olhamos para todos os seres, desenvolvemos essa visão de o que somos, o que nos possibilita viver, o que nos possibilita construir, ou seja, em última análise, o que nos possibilita a vir a nos tornar Buda, é a presença do outro. É a incomensurável contribuição que o outro tem na nossa vida. Então agora nós desenvolvemos essa visão equânime. Aí, quando nós rezamos, possam todos os seres ter a felicidade, a causa da felicidade, aquilo reverbera, a nossa carne treme de alegria de eu poder estar dizendo isso. E não há nenhum ser, em nenhum recanto, que não esteja incluído nessa minha oração. Então, esse é o nível da aspiração de Terenzin, essa Bodhisattva da compaixão. É que não haja nenhum lugar nos recantos do universo onde haja qualquer ser em sofrimento. Então, quando nós vamos desenvolvendo essa equanimidade, rezar isso, possam todos os seres ter a felicidade, a causa da felicidade, possam todos eles estar livres do sofrimento e das causas do sofrimento, possam todos eles jamais separar a suprema bênção, pois ali não há sofrimento, e possam todos os seres viver na mais profunda e completa equanimidade, livres do apego, aversão aos próximos e distantes. É quando nós pudermos dizer essas quatro incomensuráveis e o nosso corpo em todo vibrar de alegria, de que não há nenhum recanto da nossa mente seres escondidos. Ou seja, eu consigo olhar para todos os seres aspirando isso. Agora, Shantarakirti, Shantideva também, eu não me lembro se foi Shantarakirti, Shantideva, esse outro parágrafo que diz, é muito importante não fingir bondade e compaixão. Lembra, eu costumo falar isso para vocês, motivação e intenção. Ambas devem ser puras, porque há combinações, motivação pura, intenção não pura, intenção não pura, motivação e intenção não puras.
Ou seja, essas combinações é que pode levar a esse exemplo que eu escrevi aí, né? É muito importante não fingir bondade e compaixão meramente para impressionar e influenciar os outros, embora ainda falte a nós o sentimento real para acompanhar tais atos. Não cometer tais ações, não fingir, não tentar impressionar alguém com a sua compaixão. Por certo que nós ainda somos um tanto quanto deficientes em gerar a visão pura de tudo isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é intencionalmente pretender ser compassivo e bondoso para alguém, buscando algum tipo de retribuição de volta. Ok? É bem diferente. Nós podemos reconhecer que não somos Budas perfeitos e que há muito que nós venhamos melhorar a nossa prática. Ponto. Isso é verdade. A outra é intencionalmente se fazer de conta de, buscando algum tipo de recompensa ou privilégio. É um desmérito e uma causa kármica terrível. E aí, quando nós viemos alcançar, né, a compreensão última de ter desconstruído todo e qualquer tipo de apego para que a bodhicitta possa verdadeiramente fluir no nosso pensamento, nossa fala e nossas ações, é quando nós podemos, né, refletir sobre o Tonglen, que é aspirar que os seres todos possam ter a sua felicidade, a sua saúde, enfim, tudo aquilo que nós possamos estar vivendo nesse momento, nós doamos, nós nos colocamos no lugar do outro. É como uma mãe que ama muito seu filho, que em oração ela pode dizer que eu tenho a doença do meu filho e eu dou a ele toda a minha saúde. Né? Aquele é amor de uma mãe, né? É o amor de uma bodhisattva. Então, quando nós viemos a ter a compreensão última da sabedoria e desenvolvemos a compaixão incomensurável e incondicional para com todos os seres, aí nós podemos fazer a prática do Tonglen. E vai ser uma prática extremamente eficaz, que é o doar de nós mesmos ao outro. Aí a grande prática da generosidade, aliado ao movimento do Bodhisattva, sustentado na sabedoria última sobre todos os fenômenos. E aí nós vamos desenvolvendo autenticidade nas nossas práticas de vida e isso gerando incomensuráveis méritos na nosso caminhar, na nossa busca do estado desperto. E, em última análise, a gente também pode não falar na busca da iluminação, mas na busca da experiência da iluminação. Porque Budas nós já somos. Nós precisamos desenvolver meios hábeis para viver a experiência búdica. Então, não é que a budeidade é algo para ser alcançado, como se estivesse longe de mim, né? Eu vou correndo até lá. Então, seria a corrida dos bodhisattvas para ver quem chega primeiro na iluminação. Isso não existe. Né? É muito mais a compreensão de que todos os bodhisattvas aspiram pela experiência búdica para todos os seres. Ok? Então, eu penso que com isso, com esse último verso de Shantideva, que é o verso de um verdadeiro bodhisattva, enquanto o espaço perdurar, enquanto os seres 600 perdurarem, até lá possa eu também perdurar e dispersar as misérias do mundo. Né? Shantideva fez isso com muita clareza. Né? Ou seja, não há competição para a budeidade. Porque se houver competição, fica a ideia de que eu posso chegar lá sozinho, os outros que corram atrás. O Bodhisattva é aquele que retorna e retorna e retorna para que todos os seres possam ser totalmente libertos das raízes do samsara ou da ignorância que os sustentam presos na experiência do samsara. Ok? Então, eu penso que com isso eu terminei, parece que eu terminei meio tarde, né? Mas, enfim, é isso. Então, agora, enquanto eu tomo um chazinho, vocês podem pensar se vocês têm alguma pergunta e vocês podem abrir o microfone de vocês e nós podemos fazer uma sessão de pergunta e resposta.
Ok? Mas eu acho que esse era realmente o último slide. Porque o próximo já é a quarta linha. Muito bem? Então, deixa eu stop sharing. Aí sim, vocês podem aparecer aqui e a gente pode fazer pergunta e resposta. Muito bem. Estou aqui. Sintam-se à vontade. Hoje não tem co-host, é vocês comigo mesmo. Em direto. Certo? Não tem intermediários aqui para fazer pergunta. Ok? Vocês podem abrir os microfones, fazer tchauzinho, qualquer que vocês quiserem para se identificar. Acorda, Pile. Desperta. Desperta, Pile. Muito bem. Então é isso. A semana que vem talvez seja mais complicada porque é uma discussão filosófica entre duas grandes escolas. Mas a aula de hoje sobre a bodhicitta talvez seja o ponto maior dessas 4 linhas. Vamos lá. Vocês têm pergunta? Boa noite, Lama. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Boa noite a todos. Lama, eu tenho uma pergunta. Eu fiquei pensando nessa questão de... Eu sempre ouvi você falar sobre... Quando a gente vai ajudar uma pessoa, a gente pergunta o que ela precisa, né? Mas e quando a gente pergunta e o pedido da pessoa vai além do que a gente pode? Por exemplo, vou falar uma coisa pessoal, assim, meu pai, por exemplo. Na cabeça do meu pai, quando ele precisar de ajuda, de saúde, que alguém cuide dele, ele quer que eu vá e eu largue toda a minha vida para poder cuidar dele. E isso é uma coisa já externalizada dele para mim. E é uma coisa que me faz pensar muito nessa questão de que filha que eu sou se eu não for. E como que a gente olha para esse tipo de limite? Bom, o que seu pai está fazendo é o que eu falei na historinha. Né? Na Uhum, cronologia da nossa vida, vai chegar um momento que a gente pode estar no auge da nossa carreira, podemos estar também cuidando dos nossos próprios filhos, podem estar adolescentes nessa fase. Pela cronologia é mais ou menos assim que acontece. E aí vem uhum, a demanda dos nossos pais. Né? sim, Primeira coisa, talvez, é não esperar chegar esse momento para nós demonstrarmos para eles o nosso cuidado para com eles, a nossa gratidão, a nossa retribuição. Porque parece que tudo isso só vai ser falado, externado, solicitado de uma vez só. entendi. Então, um dos equívocos é nós não darmos essa atenção continuamente a eles. Porque, inclusive, dando essa atenção continuamente a eles, eles têm consciência que nós hoje também temos filhos, que nós temos que trabalhar na sociedade como nós vivemos hoje, nós precisamos trabalhar para manter nossa casa, nossos filhos, enfim. Uhum, E os nossos pais não são egoístas a esse ponto. Desde que eles acompanhem, né? Eles nos acompanhem ao longo do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, né? uhum, Então, se por acaso, ao longo do tempo, o seu pai, da maneira como você disse, se eu entendi corretamente, ele já verbalizou isso. sim, A maneira amorosa de responder ele, pai, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Agora, o senhor lembra que hoje eu também sou mãe, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho uma profissão, né? Não há uhum, como eu abandonar tudo isso para simplesmente cuidar do senhor, mesmo que isso fosse o meu maior sonho, é retribuir ao senhor tudo que o senhor foi para mim. Mas lembra que o senhor também, quando eu era criança, eu tive muitas demandas e o senhor atendeu elas à medida que o senhor podia. O mesmo vai acontecer comigo agora. É uma boa ah, resposta. nossa, muito obrigada, porque eu estou a 800 quilômetros de distância deles
E eu sempre fiz de tudo. Vai fazer uma cirurgia, eu tô lá no hospital. Eu tô chegando no hospital, eles estão entrando no centro cirúrgico, por exemplo. E eu fiquei por um bom tempo na vida pensando, será que eu não tô acostumando eles mal também? É Não, né? simplesmente, Sandra, essa fala, como eu coloquei para você, eu acho que ela cabe muito bem, né? Porque eles Uhum. também, quando nós éramos criança, eles também tinham prioridades, eles não puderam estar conosco todo momento, mas certamente fizeram o melhor para nos atender. E agora, quando os papéis vão se invertendo, é exatamente isso que acontece, Uhum. né? A história de vida é justamente para o que não foi resgatado de um momento possa ser resgatado no outro, isso é a força do próprio karma. Nós não deixarmos que essas conversas venham ocorrer só naquele momento derradeiro, mas que essa experiência possa ser gradualmente construtiva. Por exemplo, aqui em casa, minha mãe morreu, eu não estava aqui, mas eu fui o último que a vi vivo, que a vi viva. É uma coisa muito louca isso. E meu pai, quando adoeceu, mesmo minha irmã sendo enfermeira, ele escolheu que eu cuidasse dele. E aí eu cuidei dele aqui. Eu tinha uma distância muito grande do meu pai. Mas durante os 4 meses que eu cuidei dele aqui, talvez pela própria formação monástica, a própria formação do Dharma e a lucidez sobre isso que nós falamos nessa aula hoje, possibilitou que eu e ele fizéssemos resgates maravilhosos e que ele pôde ter uma morte feliz. E nós todos temos resgatado o que tínhamos ali a ser resgatado. Então, o que nós devemos evitar, se possível for, é não negligenciar e não deixá-los só. Isso não. Isso nós devemos, dentro do possível, evitar. Porque esse resgate kármico volta em outras vidas. Uhum. Okay? Muito obrigada. Alguém mais tem pergunta? Não tem pergunta? Não? Então tá bom. Então eu vou falar tchau para vocês. Então, boa noite para vocês, que todos fiquem muito bem. Lembre do exercício que eu peço para vocês fazerem entre um encontro e outro, para que vocês possam realmente olhar os apegos que possam aí estar presentes. Tá bom? Um beijo, boa noite, muito obrigado por tudo.